Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Direito com Voz, aqui nosso canal no YouTube, também nosso podcast. Eu sou o Victor Lyle, esse aqui é meu sócio. Lucas Mauro. E é isso aí, gente. Hoje a gente tem um tema bem polêmico para tratar. A gente vai falar sobre a conduta dos irmãos Bolsonaro. Muito se fala hoje na mídia sobre o que eles estão fazendo, né? A interlocução deles ali com os Estados Unidos. Um, inclusive, já tem residência nos Estados Unidos, exercia cargo público aqui no Brasil, já não exerce mais em razão do abandono do cargo, tanto no âmbito ali do Senado, como também na Polícia Federal. Recentemente ele também foi demitido da Polícia Federal, né? Então, a gente quer tratar aqui sobre o que se fala na mídia em relação à conduta deles, se se trata de traição da pátria, se trata de lesa pátria, são termos que são muito utilizados na mídia. Isso porque, recentemente, vocês estão acompanhando, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem aplicando várias sanções, ao Brasil. A gente tem chamado carinhosamente de tarifaço. Fora aí também algumas investidas contra o Supremo Tribunal Federal. Então, o tema é muito interessante, peço que você fique com a gente, você vai entender o ponto de vista técnico disso tudo, né? Como pode ser enquadrado a conduta dos irmãos Bolsonaro. O que você acha desse tema, doutor Mauro? Interessante, né? Eu acho um tema super interessante e aqui a gente já faz um disclaimer para o quê? Para falar que nós não temos partido nesse canal, entendeu? Isso não é um vídeo de política. Isso aqui é um vídeo de direito. Nós estamos falando, nós vamos dar a nossa posição jurídica, né? Porque o nosso último post que a gente falou sobre Argentina já virou, não, mas o Lula, mas a esquerda. Gente, não é sobre isso, tá? Aqui a gente está falando sobre fatos jurídicos. E é muito interessante a gente também pensar, para você que é empresário, para você que tem o seu negócio, como que esse assunto pode impactar os seus negócios também? De que forma o tema da traição ou da lesa-pátria pode influenciar nos seus negócios? E eu queria entender aqui do Dr. Vitor, o que é esse crime? É um crime? Traição à pátria, lesa-pátria? Explica isso para a gente, Dr. Vitor. Então, é até engraçado a gente falar sobre, porque antes, né, quando a gente estava ali conversando ainda sobre o roteiro, sobre como a gente ia conversar sobre esse tema, quando se fala traição, as pessoas pensam em adultério, né? E o adultério deixou de ser crime em 2005 aqui no Brasil. E é interessante isso, porque 2005 não é tão longe, né? Mas traição hoje no Brasil só tem a previsão criminal para traição, que seria a traição da pátria, no Código Penal Militar. O Código Penal Militar ele prevê que a pessoa que pega em armas num contexto de guerra contra o Brasil, então a pessoa que pega em armas de uma nação que está em guerra contra o Brasil, essa pessoa comete o crime de traição, ok? O termo lesa pátria hoje, aqui no Brasil, não tem uma definição criminal. Você não vai encontrar o termo lesa pátria associado ao crime, a um crime. Há um projeto de lei, né, que visa, que tem por objeto, tornar essa conduta criminosa, né? Mas mesmo para essa especificação de projeto de lei, o lesa pátria seria crimes contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, já não seria algo simples de cometer, algo genérico, seria algo muito específico. E aí também a gente precisaria estudar e vislumbrar se realmente isso se aplica ao que Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro andam praticando. Muito bem. E vamos começar então pelo Eduardo, né? Que o Eduardo fez? O Eduardo ele se licenciou do seu cargo de deputado federal e foi morar nos Estados Unidos, como grande parte de vocês já sabe. E ali, após um tempo, o Brasil foi tarifado em 50%, lá em julho, né, quase um ano, de 2025. E o que acontece é, o Brasil lamentou, enfim, o governo federal lamentou essas tarifas impostas, porém, os irmãos Bolsonaro comemoraram a decisão, como dizendo que isso talvez fosse uma forma ah, de represália ao Brasil
por conta da prisão do pai deles, do Bolsonaro. E depois houve também a aplicação da lei Magnitsky, né? Eu não sei se eu estou produzindo corretamente aqui, o doutor Vitor pode me corrigir, mas a aplicação dessa lei contra o ministro Alexandre de Moraes. O fato dele ter ido para os Estados Unidos para fazer lobby junto ao governo Trump para aplicar penas contra o Brasil e contra ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro podem ou poderiam ser encaixados nesses tipos penais que você citou, doutor Vitor? Então, isso que é muito interessante. Como hoje a gente tem uma tipificação criminal mais associada ao ponto de vista bélico, ao ponto de vista arma, então, por exemplo, a própria traição à pátria necessitaria efetivamente do pegarem armas contra o nosso país em um contexto de guerra, não, a gente não consegue encaixar essa conduta do Eduardo nessa conjuntura criminal. Não dá para fazer isso. Então, no direito penal, não existe puxadinho, não tem como você falar, não, mas espera aí, vamos tentar colocar essa conduta no crime e tal. Não existe. Ou a conduta realmente está prevista como crime, tá? E tem que ser taxativamente encaixada naquele tipo penal que nós chamamos, naquela espécie de crime, naquele artigo que está contemplado no Código Penal, ou não há crime, tá? Ou não há crime. E aí também parte para analisar um pouco ali da conduta do Flávio. O que o Flávio fez? Hoje o Flávio é candidato à presidência da República, mas ainda como funcionário público, ele foi até os Estados Unidos, fez um lobby com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, é realmente um homem muito poderoso lá, e agradeceu em carta aberta, né, o apoio que Marco Rubio deu a ele e a Trump. Então todos ali estavam anuentes do que estava acontecendo, quando o Marco Rubio condenou e classificou as organizações criminosas Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o PCC, como organizações terroristas. Inclusive, do ponto de vista estadunidense, seriam organizações estrangeiras terroristas que atentariam contra o Estado Democrático de Direito dos Estados Unidos. Então, é muito interessante a gente até assim, pensar e raciocinar sobre como podemos classificar duas organizações criminosas tão regionais, né, e brasileiras como terroristas. O Dr. Mauro também vai fazer uma ponte aqui sobre, além dessas condutas que os filhos tiveram, sobre a conduta do pai, Jair Bolsonaro. O que você tem a me dizer, Dr. Mauro, sobre a conduta dele, né? No caso do pai do Jair Bolsonaro, e eu quero que vocês entendam aqui que a gente falar não se constitui crime juridicamente falando, não significa que a gente acha que a gente concorde com as atitudes aqui, né? No caso do pai, já tem uma condenação, naquele caso que ficou famoso, inclusive, que é a AP 2668, em que ele e vários outros generais foram condenados por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não é sobre a conduta do pai que a gente está tratando nesse tema, nesse episódio. A gente está falando especificamente sobre a conduta de Flávio e Eduardo Bolsonaro, né? Então, como o Dr. Vitor muito bem explicou, o crime supostamente cometido por Eduardo, ele não se encaixa como traição ou como lesa pátria. Porém, ele foi sim condenado, né, doutor Vitor? Perfeito, doutor Mauro. Acho que foi muito interessante você ter mencionado que o Eduardo já foi condenado por outro crime, que na verdade é o 344 do Código Penal, que é basicamente você ameaçar quem está te julgando, quem é a pessoa responsável pelo seu julgamento. Do ponto de vista técnico, essa conduta nada tem relação com as condutas que nós mencionamos até agora durante esse vídeo. A previsão de pena para essa conduta, né, de coação ao judiciário, de coação ao julgador, é de 1 a 4 anos de reclusão, ok? Então é muito importante a gente dizer isso também, que normalmente na mídia você mistura muito condutas e a aplicação de pena para essas condutas, tá? Então o resultado
Eduardo para esse processo foi da turma do Supremo Tribunal Federal, tá? Em 16 de 6 de 2026, ok? E a pena aplicada foi 4 anos e 2 meses. E isso para o crime de coação ao seu julgador. Que no caso, salvo o melhor juiz, era o próprio Alexandre de Moraes. Perfeitamente. E por que que a gente não pode considerar isso um atentado à soberania, né? Porque esse seria o crime dele provocar guerra ou invasão do país, o que até agora, né, doutor, que é algo que a gente sabe, quando esse vídeo foi gravado, a gente ainda não está com aviões americanos sobrevoando aqui a capital paulista. Mas isso não significa, claro, que nenhum crime tenha sido cometido, como o doutor Vitor muito bem já disse, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, houve a condenação ali no artigo 344. Agora resta falar sobre o Flávio, né? O Eduardo já foi condenado e o Flávio? Porque o Flávio acaba sendo um pouco mais delicado, porque ele é o candidato mais forte da oposição em relação ao governo federal. Então, condená-lo também requer uma força política maior, né, doutor Vitor? Em relação ao Flávio, a questão é muito mais profunda, né, doutor Mauro? Porque, veja, ele é hoje um candidato à presidência da República. Então, em que pese a gente está fazendo um vídeo hoje estritamente técnico, né, falando sobre tipos penais, falando sobre a aplicação da lei, sobre variantes criminais, é bem interessante a gente dizer que uma condenação criminal hoje para o Flávio seria um desastre do ponto de vista político. Porque mesmo que ele não seja inelegível, porque até ele ser inelegível tem um processo administrativo também correlato, né? Tem também uma questão do processo criminal ter recursos possíveis, então é bem difícil que ele seja condenado criminalmente com uma sentença transitada, né, em julgado até as eleições. Do ponto de vista moral, do ponto de vista reputacional, do ponto de vista seu próprio colégio eleitoral, uma condenação criminal será muito mal vista. Então, isso também deve ser levado em consideração aí do ponto de vista político. É lógico que a lei será aplicada de qualquer forma, tá? Mas é bem difícil, doutor Mauro, analisar essa situação e pensar num cenário em que haja uma concorrência eleitoral com uma condenação transitada e julgada do Flávio. É quase impossível isso acontecer, porque o processo criminal teria que ser muito rápido, né? E aqui no Brasil, os processos criminais costumam aí demorar alguns aninhos, né? Então, eu queria chamar o doutor Mauro aqui também para ancorar isso aí para a vida real, né? Porque ficar falando só de pessoas tão distantes, convenhamos, né, gente? Aqui a gente não tem nenhum político de estimação, mas todo mundo tem uma realidade bem distante aqui da nossa. Vamos trazer para a nossa, que é do empresário, que é do dia a dia, das pessoas que a gente atende aqui no escritório. Não, eu acho muito legal você ter puxado isso, doutor Vitor. E tem um meme que eu adoro, né? É que quando a pessoa tem algo a comentar ali em alguma postagem, e aí ela coloca ali comentário removido pelo jurídico, né? A minha recomendação para você é tenha o seu jurídico, né? Se você não é formado em direito, se você não se aprofunda em termos jurídicos, né? Tenha ali ao seu lado um advogado. Isso não significa que você não deve se manifestar politicamente. É muito importante que você se manifeste, mas tenha um respaldo jurídico. Por quê? Muitas vezes, algum comentário que você vai escrever, algo que pode soar simples, pode soar uma bobagem, isso pode acabar gerando efeitos nocivos, tanto no âmbito criminal, quanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito civil, né? Então, tenha esse cuidado e tenha um advogado do seu lado sempre. Toma cuidado, gente, com a coação, com as exigências que vocês fazem em processos, né? Principalmente nossos clientes empresários, tomem cuidado com isso. E o que o doutor Mauro falou é muito interessante. A gente tem clientes que pagam a gente mensalmente o escritório. Tenha do seu lado um advogado sério, porque muitas vezes, e o doutor Mauro vai saber de que eu estou falando. Tem cliente que, cara, demora para precisar de alguma coisa, né? Fica tempo sem falar com a gente. E vai pagando a gente mensalmente. Daqui a pouco ele tem um problema. E esse problema poderia dar rios de dinheiro de prejuízo para ele, né? E ele nos contata, porque ele nos paga mensalmente, como um seguro. E a gente salva
ele do problema. Então, é isso, gente. Tenha do seu lado uma equipe jurídica séria, tá bom? Bom, e agora a gente está encerrando o nosso episódio de hoje. A gente agradece pela audiência, agradece por vocês estarem conosco toda semana. E a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal, recomende para os amigos, fale, olha, entenda mais sobre direito aqui. A gente tenta falar numa linguagem simples, né, para que todos possam entender. Deixe comentários, o que que vocês acharam desse episódio. É isso aí, gente. Comenta aqui embaixo, tá? Se você viu alguém tentando resolver alguma coisa por fora, a situação ficou pior, comenta aqui. Um grande abraço para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.